Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro nosso, né? Mais uma aula. Segunda-feira, infelizmente, não foi possível o nosso encontro, por motivo de força maior e por conta do meu trabalho, que eu estava numa videoconferência, e aí, infelizmente, não foi possível. Mas a gente está aqui hoje para o nosso encontro, para dar continuidade ao que a gente já vem discutindo, né? De acordo com os nossos encontros anteriores. E hoje a gente vai falar um pouco da história natural da doença. A gente vai adentrar um pouco a esse universo das doenças, como a gente trata, como funciona dentro da atenção básica a questão dessas doenças, da história natural de cada uma. À medida que a gente for se encontrando, à medida que for acontecendo as aulas, a gente vai tratar um pouco dessas doenças que são comuns dentro da atenção básica, são comuns dentro do universo que a gente trabalha na atenção básica de maneira individual e de maneira coletiva. A gente vai ver a questão das doenças endêmicas, das doenças que fazem parte, né, do calendário vacinal, que a gente tem as campanhas, e aí a gente falando um pouco delas no decorrer dos nossos encontros, e também vamos abordar um pouco sobre também a história natural da doença, até porque a gente não pode adiantar o assunto sem ter uma discussão prévia, né? E aí a gente falou na aula passada a respeito da continuidade do SUS, que a gente falou, e também de como é a estrutura, o formato mais ou menos do que acontece na atenção básica, os profissionais da atenção básica e os profissionais e a atribuição de cada profissional. Né? E aí a gente fica um pouco mais voltado para essa parte da atenção básica. Por quê? Porque assim, a gente precisa entender o universo hospitalar, a gente precisa ter o entendimento, mas a gente vai tratar um pouco mais sobre a atenção básica porque a gente está falando de coletivo. Né? Isso, a gente está mais voltado para essa sistemática, para essa atuação em torno do coletivo. Aí, por isso, a gente vai estar um pouco mais voltado para a atenção básica. Tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula e a gente vai abordar um pouco sobre a história natural da doença e o que, de fato, aconteceu com essa história, dando início às nossas considerações iniciais e como foi nos tempos remotos, nos tempos antigos. Certo? Então, assim, a gente começa com as considerações iniciais, falando que essa história é um conjunto de processos interativos que compreende as interrelações do agente, do susceptível e do meio ambiente. Essa história natural da doença, pessoal, a gente vai tratar um pouco sobre indivíduo, nesse caso de agente hospedeiro, de meio ambiente, de indivíduo susceptível, é mais voltado para esse contexto, tá certo? E, assim, vamos ler de novo aqui. As interrelações do agente, do susceptível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento. E desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo até as suas alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Então, assim, é mais ou menos um resgate histórico. A gente vai tratar sobre o resgate histórico do processo saúde-doença. Como é que vem acontecendo, como é que chegou hoje, como essa história da doença, como as doenças são tratadas atualmente e como foi que aconteceu esse processo saúde-doença anteriormente. Né? Isso, então, assim, é só um resgate, assim, um pequeno resumo, só para a gente poder adentrar e ter um entendimento melhor. Então, esse resgate histórico desse processo de saúde e doença, ele vem lá dos tempos
das interpretações mágico-religiosas, né, que a saúde e a doença eles sempre fizeram parte da realidade das preocupações humanas. Ao longo da história, esses modelos de explicação da saúde e da doença, eles sempre estiveram vinculados aos diferentes processos de produção e também de reprodução da sociedade humana. Então, eles, de uma forma ou de outra, eles estão vinculados e esses vínculos eles são diferentes, eles passam por diferentes processos. Os processos de produção e reprodução. Assim acontece com as doenças. Ela começa de uma forma, quando ela vem de uma outra vez, ela já vem, passa por uma reorganização, por uma reestruturação, né? Isso. Então, a visão mágica nessa época, que era a questão da visão mágica dos caçadores e dos coletores, era a perspectiva individualmente do capitalismo concorrencial e da diversidade de práticas que acontecia nessas interpretações mágico-religiosas, que ele é um responsável pela manutenção e desenvolvimento inicial da prática médica, que antigamente, nos tempos muito, muito antigos, sacerdotes, incas, pajés, benzedeiras e curandeiros, eles eram encarregados de realizar a cura, erradicando o mal e reintegrando o doente. A gente sabe disso, assim, não faz parte mais da nossa época, a não ser que a gente ainda tem na nossa cultura, é uma coisa cultural, a gente ainda fala nessa questão de leva a criancinha, essa criança está enjoadinha, está chorando muito, caiu o vento, né? Isso a gente tem, os nossos avós, as nossas famílias têm isso. Então, as pessoas falam muito de rezadeiras, de benzedeiras. Então, isso vem desses tempos remotos e dos curandeiros, que a gente sabia que não existia a estrutura física de um hospital ou de uma atenção básica e que as pessoas iam lá e que faziam tinha um atendimento prévio ou um atendimento mais efetivo e aquele doente saía reintegrado, ele saía bem. Não, a gente sabe ainda hoje que faz parte da cultura de hoje a questão dos povos indígenas, né? Isso que eles fazem chás, que fazem pastas com plantas medicinais, que ainda hoje isso é muito utilizado na nossa cultura atual. A gente ainda tem muito isso desse tempo e todo mundo ainda usa muito essa questão de chá, de garrafada, dessas coisas, né? Então, isso que vem desde desse resgate histórico e dessa formação de processo de saúde e doença. Aí a gente passa para a medicina hipocrática, que essa medicina hipocrática são as primeiras explicações racionais, é o que vem de racional, que ela vai romper com as práticas mágicas e surgir as explicações racionais, vai acontecer que vai ter uma explicação racional, uma ideia de por que aquela doença, o motivo pelo qual ela aconteceu. Aí, dentro dessa medicina hipocrática, a gente tem a questão da higiene. Isso, gente, essa medicina hipocrática, ela aconteceu dentro do Império Romano. Tá? Assim, ela vem lá do Império Romano. E dentro dessa medicina hipocrática, ela vai fazer o quê? Abordar o quê? Ela vai trazer a higiene, que a higiene é de onde deriva o nome higiene, e panaceia, que essa panaceia é a deusa da cura. Então, assim, naquela época, no período romano, também a gente conhece, a gente sabe, né, da existência dos vários deuses que tinha durante o Império Romano. E a teoria dos miasmas, que é o surgimento das doenças a partir da emanação do ar insalubre. Quer dizer, lá na medicina hipocrática, lá no Império Romano, há milhares e milhares de anos atrás, surgiu a questão de que as doenças e que as pessoas adoeciam a partir da emanação do ar insalubre. Então, se a gente for fazer se a gente for observar e fazer uma comparação, até atualmente, a gente ainda hoje existe, ainda hoje tem doenças
que são causadas a partir dessa emanação desse ar insalubre, né? Isso desse ar poluído através de gotículas de ar, né? Isso. Então, assim, o Império Romano ele tinha ele planejou e ele trabalhou com ideias de engenharia sanitária e administração notável do desenvolvimento. Aqui, gente, esses primeiros slides que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é só para a gente ter uma ideia, como eu já falei, de doença, para a gente poder entrar na história natural da doença. É só para a gente ter uma noção, tá bom? E aí a gente passa para a Idade Média, que na Idade Média foi a saúde, que é o processo de saúde e doença na Idade Média, que é onde a gente entra o castigo e a redenção. Então, entendia-se, nessa época, na Idade Média, que a doença é um castigo de Deus, uma expiação dos pecados ou possessão dos demônios. Aí vinham as práticas de cura, que os médicos e atribuições religiosas acreditava-se muito nisso, essa questão das possessão dos demônios, né? Inclusive a gente tem até filmes relatando isso, sobre o exorcismo, sobre fazer que a doença que essa pessoa apresentava, principalmente quando a pessoa apresentava a questão da saúde mental mais fragilizada. Assim, é muito difícil, é até muito complexo a gente abordar ou adentrar muito nesse campo de antigamente, porque a gente precisa ter um domínio muito forte, assim, muito preciso em relação ao processo de saúde e doença daquela época, porque as coisas aconteciam assim, mesmo com as histórias que a gente vê, que a gente acompanha, que a gente sabe, mas não dá para a gente assim colocar aqui com tudo o que acontecia de fato, né? Até porque se eu disser para vocês que eu sei exatamente assim a história ao pé da letra para eu apresentar para vocês aqui, eu vou estar mentindo. Então, assim, eu conheço essa parte superficial e como é que essa doença aconteceu antigamente e acontece nos tempos de hoje. Então, mas a gente tem relatos, a gente tem livros, a gente tem histórias verídicas dessa questão, como eles tratavam essa possessão em relação a pessoa ser possuída por um demônio, a pessoa trazer isso, né? A gente não vai nesses méritos religiosos, porque eu acho que são assuntos que não cabe para ninguém ficar discutindo ou julgando. Eu acho que vai mais da parte de conversa, de diálogo e respeito. Mas, assim, a gente vê ainda em relação a isso, as pessoas dizendo assim, fulano tá muito desorientado, ele não diz coisa com coisa, parece estar possuído. A gente ainda hoje tem na nossa cultura esses comportamentos, né, gente? E aí a gente também fala das inúmeras epidemias que aconteceram na Idade Média e de doenças que aconteceram há muito tempo atrás e hoje a gente novamente trata, a gente faz campanhas, a gente faz o acompanhamento, que foi a varíola, tem a difteria, que a gente tem vacina, tem o sarampo, que já foi uma doença que causou muitas mortes, e tem a vacina, e que passou muito tempo erradicada, e hoje a gente tem o retorno do sarampo, aí além da forma comum, que a gente já sabe, a gente tem uma nova roupagem para esse sarampo, embora a gente tenha a vacina também no mercado, e as campanhas hoje, se não me engano, não consigo, mas eu acho que, se não me falha a memória, desde o ano passado, que voltou essa campanha do sarampo a todo vapor, foi 2018 ou foi 2019, é uma coisa assim, que inclusive a campanha do sarampo que a gente tem agora para 2020, ele já aborda outro público, faixa etária de outro público. Então eu penso assim que, à medida que os anos forem passando e por conta dessa doença ter voltado assim de forma diferenciada, eu acredito que logo em breve a gente vai estar com praticamente todo o público-alvo vacinado em relação à faixa etária,
porque a nossa campanha desse ano de 2020 é uma faixa etária discriminada e começa, se eu não me engano, a partir dos 20 anos, ou é 19 anos, e vai até os 59. Então, assim, é um público-alvo muito grande que vai ser vacinado, certo? E aí são as doenças endêmicas e que ocorreram epidemias. A gente tem a tuberculose, que é tratada desde os tempos antigos, a lepra, que antigamente era conhecido como lepra, e naquela época, anteriormente, quem tinha lepra, a pessoa que tinha uma pessoa que era acometido por lepra em casa ficava isolado, ficava trancado dentro de um quarto, em cárcere privado, não podia ter contato com ninguém. Então, era assim, era uma discriminação muito grande, a pessoa passava por uma rejeição muito grande. E hoje a gente é conhecido por hanseníase, né? Que a gente sabe que a lepra é a hanseníase que a gente tem, que por conta que, graças a Deus, a gente também tem no nosso sistema de saúde o tratamento, tanto o tratamento para 6 meses como o tratamento para 1 ano, e entre outras doenças. Aí também, na Idade Média, surgem os primeiros hospitais que acolheram os pobres e doentes, instituição da prática da quarentena para deter a propagação das doenças. Então, assim, se a gente observar o que eu estou falando aqui em relação à Idade Média e à história da doença, a gente está vivendo atualmente. Agora, em pleno atualidade, em plena atualidade que a gente está passando por um momento de quarentena, por um momento de isolamento social. Para quê? Com que finalidade? Para deter a propagação da doença que atualmente está assolando o mundo inteiro. Não é isso? Então, assim, isso já aconteceu na Idade Média. E aí, como eu falei aqui, a quarentena que é entendida lá era o isolamento completo da pessoa. Assim, a pessoa era completamente colocada num lugar trancado, sem contato com absolutamente ninguém, era completamente desprezado. Daí essa pessoa, inclusive, nessa época, era mal vista pela sociedade. Então, era como se a gente tivesse que abominar essa pessoa. Aí, futuramente, mais adiante, a gente tem o Renascimento, que vem com novos olhares, não é isso? Que é a transmissão das doenças de pessoa para pessoa por partículas imperceptíveis e germes. Está aí a nossa doença da atualidade, a propagação por partículas, né, imperceptíveis, um vírus completamente invisível, publicação de tratados técnicos, que naquela época eram tratados técnicos, hoje a gente tem as notas técnicas, que vem nos favorecendo com o saber científico e o saber técnico artesanal, e os contagionistas, que vocês estão observando assim, os contagionistas, que naquela época era conhecida como quem disseminava a contaminação. Aí a gente vai identificar um princípio causal para cada doença. A gente vai, nessa questão desses novos olhares, a gente vai entender a forma, o princípio de contágio de cada doença. Aí vem o surgimento da medicina social. Com o surgimento da medicina social, passa a considerar os aspectos econômicos, não é isso? Ele nessa questão aqui do surgimento da medicina social, vai surgir a medicina passa a considerar os aspectos econômicos, sociais e culturais envolvidos na saúde e doença da população. Gente, assim, se vocês pararem para pensar, desde o nosso primeiro encontro, a gente vem assim, sempre tratando de assuntos novos, a gente vem colocando, explicando como é que funciona o nosso sistema de saúde, mas se vocês pararem para pensar, o tempo todo a gente veio falando de aspectos econômicos, de aspectos sociais e culturais, porque são aspectos que estão interligados, que estão relacionados. Então,
não existe um aspecto econômico sozinho, assim como não existe o social, como não existe o cultural. Eles estão envolvidos simultaneamente e eles fazem parte do processo saúde e doença. Então, não tem como a gente separar. Aí a gente fala da medicina do Estado, que é uma organização de um sistema de observação de morbidade. A gente, quando fala de organização de um sistema, aí a gente já traz um pouco, né, dos sistemas da nossa atualidade. Aí a gente tem uma medicina urbana, que essa medicina urbana são os métodos de vigilância e hospitalização. É como, gente, se a medicina do Estado são os sistemas que tem disponível para a gente buscar. A medicina urbana é o que a gente tem de estrutura para tratar e o desenvolvimento do proletariado, que está entre aspas. Isso é uma referência a esse surgimento, que aí tem a lei dos pobres, né, que são os métodos de vigilância e hospitalização, controle do corpo da classe trabalhadora por meio de vacinação. Quando começou esse desenvolvimento do proletariado, é quando as grandes empresas, as grandes indústrias, eles começaram a ver, por conta da série de doenças, e isso que acontecia anteriormente, nesse tempo histórico, e da ciência que vem desenvolvendo meios de erradicar ou de pelo menos controlar essas doenças. Então, assim, a ciência vem buscando, e a gente sabe de que tem vacinas que já fazem muitos e muitos anos que estão no mercado. Então, começou bem lá no surgimento dessa medicina social, esse controle da classe proletária, da classe de trabalhadores por meio de vacinação. E aí, à medida que essas indústrias iam investindo nesse contexto, a gente ia também diminuindo a quantidade de doença até quando a gente chegou em alguma delas a erradicação. Como eu falei na aula passada da gente em relação ao calendário vacinal, é interessante que quanto mais a gente estuda vacina, menos a gente sabe. Quando a gente pensa que está aprendendo vacina, aí a gente vem lá com uma nova atualização. Há 6 meses atrás, a gente tinha a febre amarela, que ela tinha 2 doses. E além das 2 doses da febre amarela, a gente ainda tinha um reforço com 4 anos. Aí, há 6 meses atrás, a gente estava no calendário que a febre amarela ela passou a fazer parte do calendário vacinal apenas com uma dose única, aos 9 meses de idade, né, que a criança tomava aos 9 meses de idade, e daí só tomava um reforço com 4 anos. Aliás, era dose única. Minto, primeiro eram 2 doses e um reforço. Aí 6 meses, aí um tempo atrás, ela ficou que ela tomava dose única com 9 meses, a febre amarela. Depois disso, agora, nessa atualidade, recentemente a gente recebeu uma nota técnica que ele permanece a dose única com os 9 meses de idade, mas o reforço de 4 anos já voltou. Então, assim, várias crianças que tomaram vacina com 9 meses e lá no calendário vacinal está lá dose única, que não tinha mais o reforço, tomarão agora com 4 anos. Então, a gente não vai assim. Quando a gente pensa que está se adaptando ao cartão de vacina, aí já vem e acontece uma nova atualização. Eu penso e estou rezando muito para que logo a ciência, que eu acredito muito na ciência, descubra essa vacina do coronavírus, para a gente ter ela dentro do nosso calendário vacinal, que seja uma vacina efetiva, que, a grosso modo falando, que seja logo de forma em larga escala, sem esse negócio de priorização de grupo, que seja de uma forma, porque vai passar por vários testes, né? E precisa testar tudo quanto é de classe, de faixa, e que venha logo para a gente ter um pouquinho de sossego, porque eu acho, como as coisas estão indo e o rumo que as coisas estão tomando, eu penso que a gente ainda vai viver nesse isolamento até segundo semestre, aí, novembro. Eu penso que vai ser o ano todinho desse jeito, até para a nossa própria segurança.
Certo, gente? Aí a gente vai para a questão da unicausalidade, ainda dentro do surgimento da medicina social, quando a doença era entendida como com a existência de apenas uma causa, que a doença era compreendida com a existência de apenas uma causa, né, um único agente, e o sucesso na prevenção de diversas doenças, reduzindo a ação única de um agente específico. Era um agente específico só, e aí a gente tinha sucesso na prevenção em relação a essas doenças. Era como se a ação de um único agente, ele me garantia a prevenção em diversas outras. Porque aí eu ia analisar o indivíduo infectado, o agente causador e o indivíduo susceptível. E aí a gente parte para a multicausalidade, que eu acredito mais na ideia dessa multicausalidade do que essa unicausalidade. Que, como eu falei já, assim, as coisas vão evoluindo, vão passando, né? Vão se aperfeiçoando. Aí a gente tem a evolução da doença antes da manifestação clínica. E tem o conhecimento dos fatores condicionantes da saúde e da doença. Que fatores condicionantes, professora? A gente tem um agente, que tem um ambiente, que tem um hospedeiro, que tem um agente. Então, a gente está interligado, interrelacionado, porque eu acredito que esses fatores condicionantes eles dependem de mais de uma causa. Então, eu acredito assim na multicausalidade deles. Não só uma causa só, não só um agente só. Eu acredito que a gente precisa do ambiente, do agente que vai contaminar, e a gente precisa do hospedeiro e da situação que esse hospedeiro se encontra. Do quadro que esse hospedeiro se encontra para ele poder receber a doença, alojar ela e disseminar ela. Então, tudo vai depender dessa multicausalidade. Aí a gente tem, dentro dessa multicausalidade aí, gente, a gente chama como a tríade epidemiológica, que essa doença ela seria resultante, né, de um desequilíbrio nas autorregulações existentes no sistema. Para tu hospedar uma doença, teu sistema ele vai estar passando por um processo de desequilíbrio. Não é isso? Alguma coisa está desequilibrada, alguma coisa não está bem. Aí tu vai possibilitar a proposição de barreiras à evolução da doença, mesmo antes de sua manifestação clínica, que a gente vai entender isso aí lá na frente, mais no período de pré-patogênese. E também vai ter um avanço no conhecimento dos fatores condicionantes da saúde da doença, que é o que eu expliquei aí para você, né? Que a gente vai ver quando acontece essa manifestação, essa evolução da doença sem essa manifestação clínica, aí a gente já está dentro de um período pré-patogênico, que a gente vai estudar, vai ver lá na frente. Aí a gente tem a produção social da saúde e da doença. Porque com esses fatos, com todo esse arranjo, com esse resgate histórico, a gente vai ver que a noção de causalidade ela deixa de existir, ela é substituída do ponto de vista analítico pela noção de determinação. Por quê? Porque a gente já vai entrar nos aspectos históricos, nos aspectos econômicos, nos aspectos sociais, biológicos, ambientais, psicológicos, que configuram uma determinada realidade sanitária. Aí a gente vai trabalhar mais ou menos esse modelo de determinação e esse modelo natural, de história natural da doença. Então, assim, esse nosso início aí, gente, é só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né, uma noção de como é que vai funcionar, como é que essa história natural da doença
ela acontece e a gente sabe que essa história, ela é uma, como o próprio conceito já diz, ela é uma progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação ou a morte. E aí a gente tem essa questão aí do início, com a exposição de um hospedeiro suscetível a um agente causal, e tem o término dessa doença, que ela pode se dar com a recuperação dela, ela pode deixar sequela no paciente e assim também como pode causar o óbito. Né? Isso aí, como a gente já viu nesses slides anteriores, a gente vai atrás dos estudos epidemiológicos que tratam dessa história natural da doença. E aí esses estudos epidemiológicos descritivos, gente, eles concentram-se na maioria sempre, na verdade, não é que é de vez em quando, eles concentram-se na coleta e arranjo sistemático de qualquer sistemático das 3 classes de fatores gerais do processo saúde-doença. Que aí, como eu já falei aqui, né, com a exposição de um agente, que ele vai ser um hospedeiro susceptível a um agente causal, e os seus aspectos quantitativos. Um aspecto prático, nesse sentido, que a gente vem falando aqui, é a possibilidade da prevenção. Mesmo quando a patogênese da doença ainda não é compreendida. Mesmo quando a gente não consegue entender de fato quais são a evolução e quais são as manifestações clínicas daquela doença. Onde o curso da doença ele pode ser modificado por medidas... quando a gente trabalha na questão dessa possibilidade de prevenção, mesmo mesmo sabendo que a doença ainda não é compreendida, por exemplo, geralmente quando a gente vai ficar gripado, né, a gente de repente começa a sentir, começa a espirrar, a gente começa a ficar com coriza no nariz, a gente começa a ficar com aquela moleza. Eu penso assim que também como isso é cultural e faz parte da nossa vida diária, eu penso que na casa de vocês é do mesmo jeito. Eu tenho todas as ites que vocês imaginarem da vida. Eu tenho sinusite, eu tenho rinite, e a minha sinusite ela é alérgica. Então, na hora que eu começo a fazer qualquer coisa, espirrar, minha mãe e minhas avós já diziam assim, toma logo um chá de limão com alho. Mesmo que essa doença não tenha se manifestado, mesmo que tenha sido só uma sinusite ou algum espirro pela mudança do clima, mas a gente já pensa no chá de limão com alho porque a gente previne. Porque a gente sabe que o limão é vitamina C e que o alho também ele fortalece o nosso sistema imunológico, aí a gente já está falando de prevenção. De repente eu estou com o meu sistema imunológico não muito bom e esse chá de limão com alho vai até servir, né? Na maioria das vezes até serve. Aí bota logo um melzinho e aí por aí vai. Então, assim, é acreditar que a gente pode mudar o curso dessa doença, é acreditar que esse curso ele pode ser modificado por medidas preventivas e curativas. A questão da higienização das nossas mãos e do nosso ambiente de trabalho, inclusive da higienização da nossa casa e das coisas que a gente tem levado para dentro da nossa casa, mudou. Eu acho que isso também era cultural e poucas pessoas faziam isso como a gente tem feito agora com maior frequência. Eu tenho certeza que todos nós aqui, quando a gente saía do supermercado, que chegava em casa, ou do supermercado, ou quando comprava uma roupa nova, um calçado novo, seja lá o que for, alguma comida na rua, eu penso que hoje, embora eu acho que ainda é um pouco ineficaz, eu acho que a gente tem mais preocupação hoje em estar lavando as mãos e usando álcool, porque agora a gente usa álcool desmedidamente, do que... Por quê? Porque a gente agora se sente obrigado e na condição de fazer isso. Mas eu tenho a impressão que se a gente não tivesse passando por isso, tudo que a gente está passando, talvez a gente não tivesse esses cuidados
que são tão importantes em relação à higienização, como a gente está tendo agora. Porque, assim, até coisa simples. Às vezes a gente adoece, tem um desarranjo intestinal por uma má higienização das nossas mãos, até mesmo do alimento que a gente come. Mas a gente só está dando importância a isso agora porque a gente está focado só numa doença que a gente está vivendo um momento de pandemia e a gente não está assim, achando que pode adoecer de outra coisa. E a gente continua estando um indivíduo susceptível a ser acometido por outras doenças. Vocês acredito que está todo mundo entendendo o que eu estou falando, né? Gente, por favor, se vocês estiverem com dificuldade, não estão entendendo, se eu estiver falando muito rápido, ou a explicação não está sendo coerente, por favor, podem falar. Vocês vão se ajudar e principalmente me ajudar, porque aí eu vou tentar buscar outros meios e melhorar, não sei. Mas participem, tá bom? Eu já disse que se vocês me perguntarem alguma coisa e eu não souber, eu vou dizer que não sei e eu vou buscar a informação para vocês. Então, gente, essa história natural da doença é isso. A gente passa por uma progressão. Quando eu fico colocando muito sobre o que a gente está vivendo na atualidade, é porque assim, eu não vejo nada mais claro para a gente usar aqui do que essa nossa atualidade, assim, de todas as medidas de higienização e de segurança que a gente pode estar tendo aqui agora. Como eu falo dessa progressão ininterrupta. Quando a gente fala de progressão ininterrupta, a gente não consegue parar, ela não deixa de progredir. Por quê? Porque a gente vai estar sempre propagando ela. Ou a gente fica... Mari, que bom, fico feliz de saber que está tudo ok, que você está entendendo. E aí se a gente não se conscientizar, quando eu falei lá naquele resgate histórico, na questão da quarentena, e é engraçado, gente, quando a gente fala de quarentena, porque o nome remete a 40, né? Não é necessariamente que sejam 40 dias, mas o máximo que a gente puder ficar isolado, em distanciamento social, e quanto mais a gente se resguarda. E eu não penso que eu estou em isolamento social apenas me resguardando. Além de resguardar o próximo, eu resguardo a mim e aos meus. Porque, infelizmente, eu estava até conversando mais cedo aqui com umas alunas, que a gente estava falando aqui sobre esse momento ruim e tão cansativo que a gente está vivendo, mas eu não sei se vocês chegaram a ver uma campanha do Ministério da Saúde, onde ela falava assim, quem vê cara não vê AIDS. E aí falava do uso importante do preservativo, que era importante a gente usar o preservativo assim, de forma indiscriminada. Né? Isso. E hoje a gente estava também, há um tempo atrás, eu discuti com elas aqui mais cedo, a gente conversando, discutir que eu falo, gente, sobre o assunto. E no meu trabalho a gente diz assim, numa capacitação que eu estava participando, eles assim, que hoje a gente diz assim, quem vê cara não vê coronavírus. Porque não está na testa piscando em neon, né? De repente a gente está do lado de uma pessoa que está completamente infectado, sem sintoma, e a gente propagando a doença aí ininterruptamente. Então, assim, eu acho que todo cuidado que a gente tiver é pouco e a gente precisa se cuidar e precisa cuidar do próximo. Então, é uma doença que está aí ininterruptamente e tem exposição aos agentes causais, e a gente tem, graças a Deus, relatos de recuperação, mas a gente também tem relato de muita morte. Infelizmente, né? Até bem mais. E aí a gente vai para a questão da história natural da doença, que a gente vai falar do período epidemiológico e do período patológico, que esse período epidemiológico ele vai do interesse dirigido para as relações susceptível e ambiente, que é o período de pré-patogênese, que é naquela questão lá da evolução da doença, às vezes sem manifestação clínica, sem manifestação dos sintomas, e a gente vai para o período patológico, que esse período patológico é onde interessam as modificações que passam no organismo vivo.
já é a própria doença, são as modificações que acontecem dentro desse organismo. Certo, gente? A gente vai discutir cada um deles, tanto o período de pré-patogênese quanto esse período de patogênese, para a gente entender bem melhor. Aí no período pré-patogênese, a gente tem, que é também conhecido como primeiro período, é quando dá a instalação, é quando a gente passa pelo aquele perfil epidemiológico. Quando a gente passa pelo agente, que tem o hospedeiro, que tem o meio ambiente e tem os seus aspectos quantitativos em relação a cada um. Os aspectos quantitativos em relação ao agente, ao hospedeiro, ao ambiente. Aí a gente vai acontecer o primeiro período, né? É a própria evolução das interrelações dinâmicas, que envolve, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais, e de outros fatores próprios do susceptível, até que se chegue a uma configuração favorável e a instalação da doença. A gente vai ver a condição daquele indivíduo, a condição social, a condição ambiental, e também vamos ver a condição fisiológica dessa pessoa. Porque quando a gente analisa, vê toda essa parte dinâmica envolvida, a gente vai entender a instalação dessa doença. Aí os fatores sociais que influenciam o período de pré-patogênese, a gente tem os fatores socioeconômicos, né? Que nesses fatores socioeconômicos, o que é que engloba esses? A gente tem os socioeconômicos, os sociopolíticos, os socioculturais e os psicossociais. No socioeconômico, nesses grupos, a gente tem os grupos sociais economicamente desprivilegiados, que estão sujeitos à ação dos fatores ambientais e estimulam a ocorrência de certas doenças com incidência. A gente tem um grupo, especificamente um grupo, que é social e economicamente desprotegido, sem privilégios. É o que a gente já vem discutindo, gente, nas aulas anteriores, em relação a saneamento básico. A gente sabe que é desde que o mundo é mundo que a gente não tem um saneamento básico igual para todo mundo, não é isso? Então, assim, com a falta disso, de algumas medidas preventivas, a gente tem fatores ambientais que estimulam a ocorrência de certas doenças com incidência. A gente tem a falta de saneamento básico, a rua está cheia de lixo, com esgoto, com fezes, com coisas que a gente sabe que não tem condição nenhuma de, por mais higiênico e por mais limpo que você seja. Porque assim, o fato de você ser limpo e higiênico dentro da sua casa, você morando numa rua nessa situação, o bicho está lá, né? O agente causador está lá, que vai para dentro da sua casa disseminar o sujo porque trouxe de fora. Não é verdade? É aquela história lá daquele exemplo que eu citei na aula passada do quintal da Maria e do meu quintal. E aí o quintal da Maria o meu quintal é limpo, mas o quintal da Maria é imundo. Quando eu falei, eu dei o exemplo lá da questão da dengue. Vocês lembram? Não adianta eu ficar falando aliás, do quintal da Maria é sujo se eu também não cuido do meu. Não adianta. E aí a gente tem a questão sociopolítica, que é a decisão política, participação consentida e valorização da cidadania, é a participação comunitária e efetivamente exercida, é a transparência das ações e acesso à informação, que isso é direito de todo mundo. A informação, ela tem que existir, as ações, elas também precisam acontecer com transparência e a participação comunitária é indispensável e é essencial. É a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui. Não adianta a gente ter N pessoas voltadas para o combate da dengue, politicamente falando, a gente não
não adianta a gente ter milhares de pessoas envolvidas, de gestão, de seja lá quem for o profissional envolvido para o combate da dengue. Se eu, enquanto comunidade, enquanto cidadã, se eu não fizer, se eu não valorizar a minha parte, se eu não participar, se eu não tiver a minha participação e se eu não fizer a minha parte, não vai funcionar. Então, a gente precisa de ações, mas a gente precisa também de ações transparentes, tanto da parte gestora quanto da parte da cidadania, e a gente precisa ter acesso à informação. Porque a acesso ainda existe, na nossa atualidade, no nosso mundo hoje, ainda existe muita gente desinformada. E muita gente fazendo as coisas aí na tora, como se diz, porque simplesmente não tem conhecimento. Alguns porque de fato não têm conhecimento, outros porque têm conhecimento e não estão nem aí, e outros por conta da completa ignorância. E aí é um universo muito infinito de situações que a gente passaria aqui horas e horas discutindo, né, gente? Aí a gente tem os fatores socioculturais, que são os preconceitos e hábitos culturais, as crendices, os comportamentos e valores, valendo como fatores contribuintes para essa difusão e manutenção das doenças. Então, vai depender muito da minha questão, se eu fosse uma pessoa preconceituosa ou não, do meu hábito cultural, das minhas crendices, dos meus comportamentos e dos meus valores. E se esses valores, se essas crendices são situações que eu faço com... se eles vão valer como fatores contribuintes para difundir e manter a doença, ou se ele vai contribuir para não proliferação e para não manter essa doença. Aí eu preciso ter conhecimento e saber a real diferença. Se é um preconceito ou uma crendice que vai enraizar ou vai contribuir com a manutenção dessa doença, ou se ela vai ajudar também a desaparecer. E a gente também tem a questão dos fatores psicossociais, que esses fatores psicossociais, eles vão na questão da marginalidade, na falta de apoio no contexto social. A gente tem os transtornos econômicos, a questão da promiscuidade, das condições de trabalho. É tão, assim, se a gente for entender realmente assim, bem ao pé da letra, gente, o que acontece, uma coisa que prejudica muito as pessoas em relação aos fatores psicossociais são os transtornos econômicos. Isso mexe demais com a saúde mental da gente, não tem como mexer. A falta de condição de alimento, de ter pelo menos uma comida ou uma refeição dia, você almoçar hoje, comer qualquer alimento hoje e daqui não saber há quantos dias comer, ou não saber que dia tem dinheiro para fazer qualquer coisa. Isso é um fator psicossocial que afeta muito, que contribui muito para a manutenção da doença da saúde mental. Entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, a questão da marginalidade, da falta de apoio no contexto social. A gente geralmente tende, é uma repulsa fisiológica. Não é assim... A gente precisa trabalhar o nosso preconceito? Sim, professora, a gente precisa. Às vezes a gente tem situações que a gente o preconceito estampado na cara da gente, mas a gente diz que não é preconceituoso, porque até a gente admitir que tem esse preconceito é bem complicado, né? Mas às vezes depende muito do nosso comportamento fisiológico. Essa parte aí vai mais para a questão da psicanálise. Tem gente que depende muito da situação, né? Como é que a pessoa responde, como é que a pessoa se enquadra dentro desse perfil. A questão da promiscuidade, que também é uma questão que acarreta, que mantém, no caso, que mantém a doença, né? Que provoca a questão de várias doenças, de muitas doenças, e na maioria das vezes deixando a pessoa, inclusive, sequelada. Ok, pessoal? Tudo bem até agora? Então,
Vamos lá, né, para mais um slide. Aí, dentro desse período de pré-patogênese, a gente tem os fatores sociais, a gente tem os fatores ambientais e a gente tem os fatores genéticos. Os fatores ambientais que influenciam o período de pré-patogênese são os agressores ambientais, a industrialização crescente e as substâncias carcinogênicas. Que a gente tem aí na questão dos agressores ambientais, a gente tem a questão dos agrotóxicos, do envenenamento das coisas, né? É tanto que hoje na mídia e assim no mundo atual a gente vê falando muito dos alimentos orgânicos, que tem muita gente que trata já dentro da sua casa isso, porque, gente, com tudo isso é até engraçado que a gente falar de agressor ambiental, de industrialização crescente, são as indústrias muito grandes e soltando gases completamente nocivos na atmosférica, né? Uma poluição assim do ar absurda, e as substâncias carcinogênicas que são, querendo ou não, faz parte dessa agressão ambiental, faz parte desse ar, desses gases que contaminam o meio ambiente e das substâncias também industrializadas que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. O fumo, o álcool, a exposição há muito tempo ao sol, a questão das comidas que são muito condimentadas, muito temperadas. Então, assim, tem uma série de coisas que acabam fazendo com que esses fatores influenciem também na nossa carga na nossa carga pré-patogênica, né? Na questão da manifestação, da instalação, da evolução da doença, até mesmo sem ter uma manifestação clínica. Eu acredito, gente, que vocês já devam ter escutado alguém relatar para vocês da seguinte forma: minha gente, fulano de tal morreu, menina do céu. Eu tive com fulano de tal, há um mês atrás, há 2 meses atrás, a pessoa estava boazinha, não teve nada. E fulano morreu de quê? Geralmente até a gente se espanta, né, gente? A pessoa diz assim, fulano estava boazinha, de repente sentiu uma dor, foi para o hospital, passou mal, quando avaliou, morreu de câncer. Câncer disso. Porque um câncer, gente, quando ele vem doer numa pessoa, ele já está extremamente avançado. Muito, muito, muito avançado. Então, assim, porque o câncer, naturalmente, ele não dói. Ele é um tumor indolor. E ele não dói. Uma mancha na pele que, quando você detecta que é câncer de pele, ele é uma mancha que não dói. Então, assim, quando você vem sentir dor e você já e descobre que é um câncer, você pode ver que já é praticamente um câncer terminal. Então, pouquíssimos relatos de história de pessoas eu vi que descobriu o câncer numa situação dessa e, infelizmente, teve um sucesso. Tá aí contando a história. Assim, é muito, muito raro. Então, isso são por conta de situações e de agressões, tanto ambientais, tanto de substâncias industrializadas, ou até mesmo da forma que essa pessoa trabalha, como que ela se comporta em relação a esses agressores, como que ele se paramenta em relação... Outro dia a gente estava no trabalho, e aí mais um exemplo da atualidade que eu vou dar para vocês. Uma pessoa, um colega de trabalho perguntou assim, por que a gente por que não pode sanitizar o local de trabalho 3 vezes ao dia? Porque tem a quantidade, viu? Isso é preconizado pela Anvisa. A sanitização que vem acontecendo na cidade, nos locais de maior aglomeração, essa questão de borrifação na cidade, vem acontecendo porque tem um período estabelecido. Porque aquilo, gente, é veneno. Você vai desinfetar, você vai fazer uma solução, uma substância, e você vai jogar no local. Então, assim, você tem a substância que você pode desinfectar a parte externa e também tem a solução que você pode fazer a higienização dentro, interna. E aí eu lembro que a pessoa falou assim,
Minha gente, eu acho isso errado. Por que não pode ser feita a desinfecção ou sanitização, como preferirem, 3 vezes ao dia? E aí eu automaticamente estava perto da pessoa e eu não. Tem hora que eu falo mais que a boca mesmo, aí eu disse assim, porque a gente vai matar o povo de envenenado. Porque eu trabalho com veneno. Então, em vez da pessoa morrer porque foi contaminada, ou ela podia nem chegar a ser contaminada pelo coronavírus, ela morreu envenenada. Porque aquilo dali é veneno. Então, é a mesma coisa da gente pegar e ter uma plantação de banana, de laranja, sei lá, de tomate, a gente largar agrotóxico neles. Quando a gente tem essas coisas, quando tem muito exposição ao agrotóxico, a gente vai ser contaminado de uma forma ou de outra. A gente acaba futuramente desenvolvendo um câncer por conta de consumir demais. O tomate, que é uma fruta maravilhosa, não se assustem, é uma fruta, viu, tomate? E é onde mais absorve agrotóxico. Então, assim, eu recomendo para vocês, quando vocês comprarem tomate, que for comer em casa, vocês descasquem ele, tirem aquela pele fininha, cortem ele redondinho para fazer na salada, na comida, mas tenham sempre o cuidado de descascar o tomate, porque é uma fruta que absorve muito agrotóxico. Futuramente a gente pode desenvolver alguma doença, que tudo bem, pode não ser um câncer, mas pode ser alguma coisa mais perigosa também. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, gente, com as exposições. Essa questão de fazer a higienização em alguns lugares, a gente vê na televisão, e eu sei de relatos de alguns hospitais aqui próximo da gente, que eles aderiram, compraram a uma máquina que o profissional sai. Geralmente quem trabalha em área Covid, né? Geralmente hospital ou essas coisas assim de maior porte, eles saem dessa ala, ainda paramentado, e eles passam assim de um lugar para outro e aí borrifam na pessoa isso. Minha gente, eu achei isso muito sério, porque eu acho assim que era interessante que o profissional ele tirasse a paramentação dele, ele desparamentasse e essa roupa, se ela for no caso de reutilização, de ser desinfectada sozinha. Mas à medida, aí hoje eu estou no meu plantão, quando eu saí do plantão eu passei por essa máquina. Aí daqui a 2 dias ou um dia eu estou de novo no plantão, sexta-feira. Aí eu vou de novo passar nessa máquina. Se a gente passar 3, 4 meses numa situação dessa, quando terminar, é capaz de eu ter morrido contaminada, envenenada. Eu penso dessa forma, porque a gente não vai, mesmo que esteja de máscara, que esteja com proteção ocular, mas eu penso que uma sequência de muitas vezes passando por um veneno desse, eu acho que não vai ser muito legal. Agora, mas também, né, eu digo assim, é um entendimento meu, mas eu acho perigoso. Aí a gente passa para os fatores genéticos e das multifatorialidades que influenciam o período de pré-patogênese, que eles provavelmente determinam a maior ou menor suscetibilidade da pessoa quanto à aquisição de doenças. Aí, gente, quando a gente fala dos fatores genéticos, a gente vai ver da predisposição. A gente vai ver a predisposição dessa pessoa que ela tem, quanto essa aquisição de doenças e quanto ela está mais suscetível. Às vezes a pessoa está mais ou está menos, e isso vai da carga genética dela. Certo? RNA, DNA, aí já entra o que é fisiológico na gente. Como é que está essa nossa questão, a questão de imunidade? Às vezes a gente está com a imunidade baixa, que às vezes a gente acaba pegando uma gripe forte. Não é isso? Assim, de uma sinusite, a gente acaba ficando com uma infecção de garganta, desenvolve uma febre, e aí vai tudo de acordo com a nossa imunidade. Como é que está o nosso sistema imunológico? A nossa carga genética, nossos RNA e DNA. Ok? Aí a gente vai agora para o período de patogênese, que o período de patogênese é quando dá a implantação e a evolução no homem. É quando a gente tem a instalação da doença. Este período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado. É quando essa doença se instala no homem e ela evolui. Aí vai iniciar todo aquele processo de adoecimento.
E aí os níveis de evolução da doença no período de patogênese, a gente tem o nível 1, que é a interação estímulo, no caso o hospedeiro susceptível, o homem. A gente tem o nível 2 com as alterações bioquímicas e fisiológicas que o nosso organismo passa durante essa interação ao estímulo. Aí a gente tem o terceiro nível, que a gente vai apresentar os sinais e sintomas de contaminação, de acordo com a doença que a gente vai ter, não é? E aí a gente tem o nível 4, que a gente vai ver depois, assim, da doença, do agente, do estímulo, da interação do estímulo, das alterações que vão acontecer no organismo da gente, dos sinais e sintomas que a gente vai apresentar. A gente vai ter o nível 4 para saber se a gente vai ter um defeito permanente, um defeito para sempre. Se essa doença que a gente adquiriu, ela vai ser crônica, qual vai ser o tipo de cronicidade dela, ou se a gente vai ser curada dela. Não é isso? Então, uma hipertensão. Hipertensão, uma vez hipertenso, para sempre hipertenso. Então, hipertensão, diabetes, elas são doenças crônicas. Você será para sempre diabético e para sempre hipertenso. Durante a sua hipertensão, durante a sua diabetes, você sempre apresenta, seu organismo passa, você tem a interação do estímulo, você é o hospedeiro susceptível, você passou por uma alteração bioquímica e fisiológica, seu organismo mudou, você passou a ter picos hipertensivos ou de hipotensão, você apresenta sinais e sintomas quando sua pressão está baixa e quando sua pressão está alta. E, de acordo com essa sua pressão baixa e com essa sua pressão alta, você pode ter defeitos permanentes, você pode ter uma cronicidade disso, mas também assim, você pode curar, entre aspas, como que você cura uma hipertensão e uma diabetes. Se eu acabei de dizer que é uma doença crônica e que você será para sempre hipertenso e diabético. Sim, você será para sempre hipertenso e diabético, mas você tem como controlar. Você não cura, mas você controla. Então, à medida que você controla uma hipertensão e que você controla um diabetes, você tem uma vida normal, uma vida tranquila. Você não tem uma vida tranquila quando você não tem cuidado. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Até aqui, tudo tranquilo? Aí a gente passa, depois do período instalado da doença, a gente passa para a prevenção de doenças. Aí o que é a prevenção de doenças, que eu já vim falando desde o nosso primeiro encontro? A gente fala que prevenir Que bom, Francineide. Fico muito satisfeita. A gente sabe que prevenir é prever antes que algo aconteça ou mesmo cuidar para que não aconteça. Acabei de explicar, gente. Prevenir, prever. Então, eu sou diabético. E eu vou fazer o quê? Enquanto diabético? Eu vou me cuidar, não é isso? Então, assim, se eu sou diabético, eu sei que eu posso não comer açúcar, porque eu vou elevar meus níveis de açúcar no sangue, causando cegueira, causando amputação de membro. Eu vou fazer o quê? Me cuidar para que isso não aconteça. Não é isso? É a mesma coisa da minha hipertensão. O que eu vou fazer para que minha pressão ela não descompense? Eu vou tratar de ter hábitos alimentares e saudáveis e uma prática de atividade física. Ah, professora, eu não tenho condição de fazer atividade física, eu não tenho condição de fazer academia. Gente, mas a gente não precisa só de academia para ter hábitos de atividade física saudável, não. A gente pode se exercitar em casa, é claro, de maneira não sair disparadamente fazendo certos tipos de exercícios sem ter uma orientação, sem saber que está fazendo certo. Mas eu posso fazer uma caminhada, eu posso pular uma corda, eu posso fazer alguma coisa, me exercitar de alguma forma. Não é isso? Aí a gente vai lá de novo para aqueles níveis de prevenção, que a gente tem a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária. E na prevenção primária, a gente tem a intercepção dos fatores pré-patogênicos. Acho que eu não saltei o que eu queria dizer para vocês, não. Aí a gente vem para a intercepção dos fatores pré-patogênicos, né? Que é exatamente o que eu falei para vocês nessa
Lembra que eu falei do pré-patogênese? Lembra que ele vai, conhecido como primeiro período, que ele vem, que a gente vai tratar sobre esses fatores ambientais, socioeconômicos, que está aqui. A gente vai interceptar, fazer a interceptação dos fatores. A promoção da saúde e a proteção específica. A promoção da saúde é quando eu vou promover saúde. Moradia adequada, escola, alimentação adequada, aqueles fatores socioeconômicos. E a proteção específica, eu vou tratar com a imunização, que já é uma proteção específica, saúde ocupacional, que eu vou trabalhar na terapia ocupacional, a higiene pessoal e do lar, que isso é uma proteção específica, o aconselhamento genético e o controle de vetores. Quando eu controlo vetores, quando eu faço um aconselhamento genético, mesmo acordo de um planejamento familiar, quando eu trabalho a minha higiene pessoal e a higiene do meu lar, quando eu faço terapia ocupacional, quando eu faço a minha imunização, eu estou tratando especificamente, eu estou protegendo, eu estou tendo uma proteção específica. Eu tomei vacina do sarampo, ela é uma proteção específica para o sarampo. Quando eu tomei banho, quando eu higienizei as minhas mãos antes de consumir qualquer alimento, é uma proteção específica. Quando eu faço um planejamento familiar, eu não engravidei desnecessariamente e não vai ser ruim para mim e nem para essa criança que eu vou gerar. Quando eu faço um controle de vetores, quando eu combato a dengue, quando eu cuido do meu quintal para não proliferar a dengue, eu estou cuidando de mim e eu estou cuidando de quem mora perto de mim. Da minha rua inteira, eu estou cuidando. Por quê? Porque a dengue não vai sair do meu quintal para lugar nenhum. Certo, gente? Então, assim, na prevenção primária, eu costumo dizer que é o básico do básico. É a promoção da saúde, quando a gente fala de uma moradia adequada, que para a gente morar adequadamente, a gente não precisa de nenhuma mansão, a gente precisa de uma casa com conforto, a gente precisa de uma casa que a gente possa viver tranquilamente dentro dela, a gente precisa de escola, a gente precisa de orientação, e eu vejo a escola como uma forma de orientação, de melhorar, assim, de me trazer, de me dar acesso à informação. Quando eu falo de alimentação adequada, eu não falo de banquetes e banquetes, eu falo de uma comida digna, uma comida normal, um prato de arroz com feijão bem feito, é muito gostoso. Então, assim, é uma alimentação digna, adequada. E aí a proteção específica é que eu vou tratar especificamente a questão da higienização, a questão da imunização, a questão do controle de vetores, e é o básico do básico, é o primário, é o que eu preciso fazer primeiro. Aí eu vou partir para a prevenção secundária, que é realizada no indivíduo sob a ação do agente patogênico, ao nível do estado do estado de doença. Eu vou ver o quê? Um diagnóstico precoce, eu vou fazer um tratamento precoce e uma limitação da invalidez. Quando eu tenho um diagnóstico precoce, eu vou fazer um inquérito, eu vou fazer uma descoberta. O próprio nome eu já coloquei até aqui no slide, para a gente já entender. Quando eu vou buscar um inquérito, é porque eu vou fazer uma investigação. Quando eu faço uma investigação, consequentemente, eu vou descobrir alguma coisa. E também, fazendo a descoberta, eu vou fazer o quê? Exames periódicos. Com os meus exames periódicos, eu vou fazer uma detecção. Então, eu vou ter um diagnóstico precoce. Vou fazer xixi e eu estou com muita dificuldade. Eu estou sentindo dor durante. Eu estou sentindo o meu xixi está quente, o meu xixi está amarelo e o meu xixi está doendo muito. Então, eu vou fazer o quê? Um inquérito, uma avaliação. Eu vou descobrir por que o meu xixi está quente, o meu xixi está forte, está com cor escura e por que está doendo. Quando eu faço essa avaliação, eu vou partir para depois um exame periódico, que eu vou fazer um sumário de urina.
porque aí dentro desse sumário de urina ele também vai me dizer se eu estou com alguma infecção bacteriana, uma infecção viral, alguma coisa desse sentido. E aí essa bactéria ele está causando, eu vou detectar isso, o motivo desse xixi assim, de uma suposta infecção. Ele vai me dar uma suposta infecção. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um tratamento precoce. Aí eu vou ficar isolada porque eu estou com infecção urinária? Não, gente. É só porque eu usei o primeiro exemplo lá mais básico, né, de uma infecção urinária. Aí o tratamento precoce, eu vou fazer o isolamento e tratamento, evitar a propagação. Eu vou me cuidar. Eu vou ter cuidado com a minha higienização, eu vou ter cuidado com a higienização do local que eu uso, do banheiro que eu uso. Eu vou fazer o tratamento correto, mediante os sinais e sintomas que eu apresentei. Para quê? Para eu não ter uma complicação maior durante essa infecção urinária. Entenderam? E a limitação da invalidez, evitar futuras complicações e sequelas. Ou se a gente usar qualquer outra explicação que vale para a mesma coisa. Na minha prevenção secundária, eu senti todos os sintomas da Covid-19. Né? Isso, aí eu fiz um inquérito, eu estava tossindo, eu passei 3 dias tossindo, são exemplos, por favor. Eu passei 3 dias tossindo, daí eu fiquei sem sentir gosto e sem sentir cheiro. O meu primeiro sintoma foi tosse, daí já apareceu o segundo sintoma que eu fiquei sem paladar. O terceiro sintoma eu fiquei sem olfato. Então, daí eu fiz uma descoberta que eu tenho 3 tipos de sintoma que realmente pode me dar o diagnóstico da Covid-19. Aí eu vou fazer o quê? Um SWAB, ou um teste rápido. De acordo com o manejo clínico, o protocolo de manejo clínico, com qualquer sintoma apresentado, o teste rápido ele só pode ser realizado entre o 7º e o 10º dia, dependendo dos sintomas que eu apresento. Por quê, professora? Se eu estou sentindo esses sintomas, como é que eu vou esperar 7 a 10 dias para fazer o teste rápido? Gente, porque é assim, quando eu senti, hoje eu tossi o dia todo, ontem, hoje eu estou com falta de ar, né? Estou assim sentindo meu nariz entupido e também não estou sentindo muito gosto das coisas. Aí hoje é o 2º dia, o 3º dia que eu estou sentindo isso. Aí, se eu fizer esse teste rápido, eu posso dar um falso negativo. Por quê? Por conta da minha janela imunológica. Eu preciso ver a minha carga viral. Por isso que a gente fala do 7º até o 10º dia, porque aí é onde vai estar a minha janela imunológica. Eu já, com certeza, vou ter apresentado mais um sintoma, um 4º sintoma, ou eu vou ter sentido com mais força apenas esses 3 sintomas que eu senti. Então, eu vou ter, assim, a minha janela imunológica vai dizer que o meu sistema imunológico está muito baixo e a minha carga viral está muito alta. Com a minha carga viral muito alta, então, ele confirmar um positivo. Eu não corro o risco dele me dar um falso negativo. Aí, o que acontece? Quando eu faço o exame antes do período correto, do período da janela imunológica, eu fiz o teste rápido, ele não me acusou, ele não confirmou, e eu fiquei sem manter os cuidados necessários, eu não tratei adequadamente e fiz o quê? Não evitei a propagação. Entenderam? Com a propagação, por eu não ter evitado a propagação, eu assim causei futuras complicações e também sequelas. Quando eu faço dentro do prazo e de acordo com o manejo clínico, de acordo com o protocolo que é usado, eu vou ter esse diagnóstico, aí eu vou ter condição de fazer um tratamento e fazendo o tratamento eu vou evitar a propagação, consequentemente eu vou evitar futuras complicações e sequelas. Entenderam? Às vezes eu entendo que as pessoas ficam inibidas de perguntar, mas a questão do teste rápido, gente, para a Covid é dessa forma. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que
dentro desses sintomas que eu apresentei, a gente tem a opção do teste rápido, mas quando é um sintoma que eu apresento com mais força, a gente precisa ter um diagnóstico médico criterioso, porque esse médico ele precisa fazer o acompanhamento. Não adianta eu sentir os sintomas e dizer assim, eu quero fazer um teste rápido, ou eu quero fazer um SUAB, que é o outro exame que a gente coleta o material para também ter um diagnóstico preciso. Não, eu preciso ter uma avaliação médica criteriosa. Esse médico precisa realmente ver que são sintomas persistentes e por muitos dias. Aí eu faço também a coleta desse material para eu ter um diagnóstico precoce. Daí também fazer um tratamento precoce e evitar futuras complicações e sequelas. Tá bom, gente? Aí a gente vem para a prevenção terciária. Aí quando a gente fala de prevenção terciária, a gente fala de prevenção de incapacidade, a gente fala de reabilitação, a gente fala de evitar danos e também de intervenções desnecessárias. Quando a gente fala de reabilitação, a gente já fala de quando a gente fala de reabilitação, a gente vai atrás de pacientes que fazem fisioterapias, que fazem tratamento nesse sentido, que já vai evitar um dano maior, não é? E também de intervenções desnecessárias. Essas intervenções desnecessárias é caso esse paciente venha a andar numa cadeira de roda, num andar já, numa muleta. Quando eu falo especificamente de prevenção terciária e de prevenção de incapacidade, gente, essa incapacidade ele está me dizendo o quê? Eu preciso elaborar programas de prevenção com o objetivo de evitar, digamos assim, deixa eu ver o nome, de evitar possíveis deformidades. Ela tanto vai evitar a deformidade, como vai evitar a incapacidade dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai interromper, na verdade, a propagação do dano. É a mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa sequelada de AVC. Geralmente, uma pessoa sequelada de AVC, ela fica com um dos lados ou algum membro, ela perde o movimento daquele membro. Então, quando a pessoa fica sequelada de AVC, geralmente ela faz o quê? Reabilitação oral, porque ela ficou com a fala prejudicada. Ela fica faz a fisioterapia de algum membro, ou de uma perna, ou de um braço, ou de ambos. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de mobilidade. Às vezes a pessoa fica com dificuldade de pegar na colher de novo, então ela vai passar por uma readaptação, vai andar, fazer atividade nesse sentido. Para quê? Ele vai ter um membro 100%? Não, ele não vai ter um membro 100%, mas aí ele também não vai ter um membro totalmente parado. Por quê? Porque de alguma coisa ele reabilitou. Um exemplo muito, muito comum que a gente tem em relação e que a gente pode usar aqui, voltando para esse universo das doenças que a gente vai abordar muito aqui durante as nossas aulas, uma doença que a gente pode falar que trata muito bem dessa prevenção de incapacidade, gente, é a hanseníase. A hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa e de evolução lenta. Aí é necessário o quê? É necessário profissionais de saúde bem treinados e bem capacitados e que essa população, e que a nossa população ela esteja bem atenta para os sinais e sintomas clínicos que essa doença apresenta. Às vezes, a gente ainda tem muita dificuldade de dar esse diagnóstico em relação à forma, a esses sinais e esses sintomas clínicos. Como é que são esses sinais? Eles são manchas visíveis, brancas, e na maioria das vezes elas têm umas bordas avermelhadas. Vulgarmente falando, gente, a hanseníase, eu acredito que vocês tenham conhecimento, ela parece uma impinja. A gente não fica com aquela mancha branquinha dentro e fica com as bordas assim ao redor avermelhadas e um pouco assim altas. É uma borda, parece uma pizza com aquela borda. E aí ela é avermelhada, ela é seca, tipo um aspecto de casca de laranja. E aí ela pode apresentar, ela vai apresentar sangramento, pode apresentar cãibras, ela pode apresentar formigamento nas mãos e nos pés,
causa dor e espessamento dos nervos periféricos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é uma doença contagiosa e ela é de evolução lenta. Não tem assim, na hora que a gente não consegue, a transmissão dessa doença, ela ainda não está completamente esclarecida. A gente sabe que que foi, Mário? Tu achei engraçado, assim, parecendo uma pizza, porque eu falei de borda, certo? Assim, parecendo porque ela fica bem redonda e ela fica com a borda um pouco elevada, certo? Foi só nesse sentido, só para deixar assim, mais para a gente entender essa questão de borda. Então, como eu estava falando, gente, a transmissão ainda ela não está completamente esclarecida, mas ela se dá por via respiratória e por meio da convivência muito próxima. E ela não é uma doença assim, não me imaginem, não pensem que ela é uma doença hereditária, ela não é uma doença hereditária, e sua evolução, ela depende das características do sistema imunológico da pessoa que foi infectada. Tá certo? Então, assim, eu citei, na verdade, a doença, a hanseníase, para a gente falar da prevenção de incapacidade, porque a gente sabe que a hanseníase ela é uma doença que a gente precisa cuidar. Quanto mais cedo o diagnóstico, é mais rápido começar o tratamento melhor por conta dos contatos. A gente precisa, quando a gente tem uma notificação de hanseníase, a gente precisa fazer a supervisão do paciente infectado, assim como dos contatos dele. A gente tem duas formas de hanseníase, que a gente tem a paucibacilar e a multibacilar. A gente vai ver isso, viu, no decorrer das nossas aulas, que são doenças que faz o tratamento com poucos e muitos bacilos. Por isso que a gente tem essa diferenciação na gravidade dela. A gente tem o tratamento que é feito 6 meses e tem o tratamento que é feito 1 ano, com doses supervisionadas. Então, assim, gente, quando a gente tem uma doença dessa que a gente não trata, o que a hanseníase faz? Ela compromete os nervos, tornando a pessoa incapaz. E aí são os nervos periféricos, na maioria deles, viu? Os espessamentos dos nervos periféricos, mãos, pés. A gente trata isso para a pessoa não perder o quê? Não perder a mobilidade desses membros, assim, a pessoa não ficar sem conseguir manusear as mãos e os pés. Tá bom, gente? Então, assim, todo mundo entendeu? A nossa aula hoje vai ficar aqui até prevenção terciária, porque a gente vai tratar de muitas doenças e de como contaminação, como que se dá a contaminação, sinais e sintomas, as doenças que foram erradicadas, as doenças endêmicas que têm, vacinas. Então, assim, tem muita coisa para a gente ver pela frente. A gente vai são muitos encontros. E aí hoje a gente vai encerrar nossa aula aqui até prevenção terciária. Estudem. Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas para vocês não se atentarem somente aos slides que eu apresento aqui, viu? Outra coisa, a gente tem o material da instituição disponibilizado, que é um material muito bom, a apostila que vocês recebem, mas eu também busco outras fontes. Eu não fico condicionada somente ao material, gente, porque eu acho que quanto mais a gente pesquisa, quanto mais informação a gente tem, melhor. A gente precisa estar sempre se atualizando, porque a literatura está passando sempre por atualizações, viu? A gente tem que ter cuidado. A gente já vai no manejo clínico, se eu não me engano, assim, a gente já passou do 9º protocolo de manejo clínico da Covid-19, que o último que eu tenho impresso na minha mesa foi o 9º, assim, a gente ainda não teve para imprimir o outro, o ainda não está disponível para impressão, mas o que eu quero dizer para vocês é isso: estudem, não se atentem só à aula aqui rapidinha e depois coloquem de lado. Não, busquem, estudem, perguntem, falem comigo no privado, como eu já falei diversas vezes aqui, se vocês sentirem necessidade. Enfim, é isso, tá, gente? Eu espero que a aula tenha sido bastante proveitosa, que vocês tenham gostado, entendido essa primeira parte
da nossa aula aqui em relação à história natural da doença. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. E boa tarde a todos, um ótimo final de tarde a todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Se tudo correr bem, a gente tem aula, né, que eu espero que a gente não tenha mais nenhum encontro, que essa semana já foi tão turbulenta, que a gente tem o nosso próximo encontro sexta e sábado pela manhã. Tá bom, gente? Pois um abraço, tchauzinho para vocês. Até a próxima.